Olá, pessoal! Nós estamos muito felizes de poder hoje trazer um programa diferente, onde eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado, conhecendo uma pessoa que já é muito conhecida, porque é uma bênção na nossa nação e em outras nações do mundo. E a gente tem a alegria de receber hoje o Luca Martini. Aleluia! Que alegria estar aqui com Alegria vocês. demais! Muito Está conosco feliz, também o muito meu feliz. filho, o pastor Lucas. Prazer. E hoje a gente tem a ideia de poder entrevistar e crescer diante daquilo que Deus tem ensinado ao Luca Martini, que tem sido uma referência desse fogo santo que Deus quer derramar no seu povo, o despertamento para o ID, para a rua, para sair e não permitir que as coisas, ou seja, a própria religião, prenda você numa cadeira, num evangelho sem vida. Então, é uma alegria para nós receber o Luca Martini, e eu queria começar pedindo a ele que contasse um pouquinho para nós sobre a vida dele, quem é ele, qual seria a pergunta que ele faria, ou que eu deveria fazer a ele para conhecê-lo de verdade, porque a gente conhece o Luca Martini das mídias sociais, né? Mas vamos ouvir um pouquinho do coração dele. Quem é você, querido Luca Martini? Que alegria estar com vocês hoje aqui, poder conversar um pouquinho, conhecê-los pessoalmente. Eu acho que se eu fosse me apresentar e dizer quem eu sou o Luca, salvo pela graça de Deus, remido pelo sangue de Jesus, filho de Deus, marido da Letícia, eu sou pai da Alicinha, eu sou filho do pastor Dário, da Solange, e esse é quem eu sou. Agora, se você fosse perguntar o que eu faço, então eu diria que eu faço missão pelo mundo. Hoje nós ajudamos a desenvolver treinamentos missionários entre os jovens e alcançar diversas nações. Com o Over Mission, temos um ministério, um movimento missionário chamado Over Mission, que tem como ideia principal conseguir despertar esse coração missionário do jovem brasileiro e pelo mundo afora, e despertar esse coração conhecendo o coração de Deus, né, tendo um relacionamento com Deus. Então por isso que a gente chama de Over Mission, que tem alguma coisa que vai acima da missão, que é o conhecimento do próprio Deus, né? A partir de conhecer o coração de Deus que a gente vai para falar de Jesus pelo mundo afora. A gente coopera de todas as formas com a igreja local. Acabo de chegar da Inglaterra, onde eu e a minha família passamos 5 anos ali, cooperando nas missões, com uma igreja chamada Imprint, no centro de Londres, onde a gente viu pessoas de todas as nações serem batizadas, entrarem na igreja, ouvir o evangelho, gente de todos os backgrounds culturais que você imaginar, filho de muçulmano, filho de hindu, gente que veio de um lado, que veio do outro, ingleses, né, todo tipo de gente sendo tocado ali na Europa, que para mim foi assim um despertar maravilhoso ver, porque eu tive uma experiência na adolescência na Europa, passei lá, tenho parte da família italiana, então eu vi nesses últimos 5 anos como Deus mudou o coração de uma geração, que a minha geração, o milênio, era muito rude contra o evangelho, não queria saber do evangelho, mas vem os Gen Zs, né, que falam, Sim, completamente abertos ao evangelho. A gente viu essa galera vindo para Jesus. Na última semana, para o senhor ter uma ideia de como eu posso falar com tanta alegria o que está acontecendo, nós fizemos uma reunião de oração, reunidos com algumas igrejas, de 3.000 jovens orando em Londres. uau! E se o senhor me perguntasse isso há 5 anos atrás, se isso era possível, eu ia dar risada. Meu Falar, Deus, não, a isso gente é tá aqui, ó, milagre. isso é milagre. Então o Luca é esse, o cara que está envolvido em missão, quer ver o reino de Deus chegar no coração de todos aqueles que ainda precisam ouvir. Então Amém. até que a última pessoa ouça, de todos os tipos de cultura possíveis, é onde a gente quer estar envolvido. Louvado seja Deus, e eu fico feliz de escutar sobre isso, porque eu sei a realidade, assim, sei porque a gente escuta a realidade da Europa, preocupado com tudo aquilo que está acontecendo lá, ver um dos berços do evangelho no mundo e se tornar algo que não deveria ser. E como alegra o meu coração escutar as boas novas de 3.000 jovens reunidos, sendo abençoados e levantados para a missão. Sem dúvida. Porque esse é o propósito, né? E eu acho que o grande desafio da igreja brasileira hoje, Luca, seja bem-vindo à nação, graças a Deus que você está aqui. Estar de volta. Se Deus te enviou para cá é porque Ele sabe que o Brasil está precisando. Amém. Né? Mesmo diante desse avivamento que o Brasil está vivendo,
vivendo no sentido de crescimento da igreja, aumento de cristãos e por aí vai, mas a gente vê ao mesmo tempo uma luta muito grande, porque cresce uma igreja, a igreja do Instagram, né? Cresce a igreja da selfie do domingo, mas às vezes a gente vê que essa igreja não é a igreja que está na rua, é a igreja que está nas quatro paredes ali, achando que é só o culto do domingo, adorando. E eu sei que Deus te deu uma mensagem, né? Como é que a pessoa consegue romper essa ilusão da religiosidade de ficar dentro da igreja para partir para a rua e começar a assumir sua missão? O que faz diferença? Como tirar alguém da cadeira confortável de uma igreja evangélica para o meio da rua para pregar o evangelho? Fala para nós. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Eu acho que, assim, pelo que eu tenho visto, e principalmente na Europa, que para mim é um case de sucesso do Espírito Santo. Né? Tinha um filósofo inglês, o Chesterton, que ele falou assim, né? O evangelho na Europa já morreu muitas vezes. O problema é que o Deus do evangelho conhece o caminho para fora da sepultura. Uau, então, ele renasce, ele ressuscita de novo. E se o senhor perguntasse para mim, se essa geração... Todo mundo fala que é a pior, que não está interessada, que é a mais rasa. Se o senhor falasse comigo que eles seriam aqueles que estavam buscando a palavra de Deus e querendo pregar o evangelho, realmente, assim, no verão, se o senhor veio para Londres, não tem uma esquina num lugar de turismo que não tem um jovem pregando o evangelho. Que lindo! Sem parar. Se o senhor me perguntasse isso, eu falasse assim, não tem jeito, a gente não consegue fazer nada. Não tem como nós fazermos isso. Uau. Eu acredito que realmente esse é um trabalho do Espírito Santo. Amém. E eu creio que o Espírito Santo é aquele que realmente está interessado em ver uma geração, uma nação, um povo que é despertado para isso. E a nós que temos a possibilidade de poder falar a essas pessoas é ser sensíveis ao Espírito Santo e falar, gente, vamos que agora é hora, está acontecendo. E dar essa oportunidade para a pessoa, vou te mostrar como é que é, sabe, de experimentar. Eu acredito, se nós experimentarmos a alegria que existe no compartilhar Jesus, né, quando Jesus ele fala com a mulher samaritana, os discípulos vêm falando da comida, que Jesus mandou levar comida, ele fala assim, olha, eu já me alimentei. Sim. Né, eu olho para aquele texto porque o momento de comer é o melhor momento do dia, né, que a gente senta, vamos comer todo mundo. É um momento muito feliz, é um momento muito bom. Jesus fala, eu tive o meu melhor momento do dia. Sim. Aí depois ele diz, grande alegria há para aquele que semeia e também para aquele que colhe. É verdade. Então, se as pessoas experimentassem essa alegria, elas iam querer de novo. É uma alegria viciante, é uma alegria viciante. Assim, santamente viciante. Exatamente. Porque é o vício de você ver uma pessoa sendo transformada, né? Aquela coisa que emociona, a emoção de você ver uma pessoa sendo transformada na sua frente, mudando de vida. Eu me lembro uma menina que uma atendente de posto de gasolina, uma frentista, e ela disse para mim, o senhor não me conhece, mas eu conheço o senhor. E eu quero te agradecer. E ela falou com lágrimas nos olhos, ela dizia, porque um dia você passou aqui mesmo nesse posto, e você disse para o meu irmão que Jesus amava ele. Enquanto ele abastecia seu carro, você falou do amor de Jesus para o meu irmão, e você levou o contato dele daqui. Uma pessoa ligou para ele, levou ele no encontro com Deus, e ele foi transformado, ele era o demônio da nossa família. E através da transformação da vida dele, nossa família foi transformada. Isso não tem nada. Não é de cair de joelho no chão. Meu Deus, isso é uma emoção. E é uma experiência que a eternidade quer que a gente experimente. Meu Deus. Né? Se pensar que nós, durante toda a eternidade, não vamos precisar mais pregar o evangelho para os perdidos, que não vai ter. É a única chance que nós temos aqui. E os anjos estão atentos a isso, e a missão do Espírito Santo nisso. E eu fico pensando, o cristão que não experimenta isso, será que realmente está vivendo? Uau. Tá desperdiçando essa mensagem. Eu penso da mesma forma. Eu acredito que é um combustível. É aquilo que de alguma forma também testifica no nosso coração para nos fazer continuar a obra, continuar o evangelho e continuar sonhando com o reino de Deus, né? E dar essa oportunidade para outras pessoas que precisam disso. Por anos eu estou junto com a igreja, com o Ministério de Jovens, indo nas ruas e evangelizar, com projetos de evangelismo para a cidade, e com o intuito realmente de ganhar as vidas e ganhar as almas. E já tratando também em relação à questão das pessoas estarem cômodas dentro da igreja,
Me incomoda muito ver que, ainda que de alguma forma nós queremos levar o Evangelho, nós queremos despertar as pessoas para levar o Evangelho, muitas vezes nós não encontramos o resultado da prontidão das pessoas para isso. E me entristece a questão de ver que eles não entendem a importância disso. E para mim, eu acredito que da mesma forma que para nós, que vivemos um relacionamento com o Senhor diariamente, entendemos que aquilo é gratificante, aquilo é bom, é a melhor coisa que nós precisamos, e nós ansiamos por aquilo, também acredito que para que uma pessoa anseie viver isso, é primeiro necessário um incendiado do Espírito Santo, e segundo, a prontidão para servir. Porque quando você começa a servir, você começa a amar e amar mais aquilo e gostar mais daquilo, assim como Paulo fala, para que nós possamos aprimorar os nossos dons. Então, quanto mais nós fazemos, mais nós aprimoramos. E mais isso se torna algo realmente muito forte dentro dos nossos corações, que nos faz continuar nessa jornada. Então, acredito que é uma geração que precisa entender a estar pronto para servir, mas que também não é apenas só quando alguém chamar, mas é entender que você tem que ir, porque o Espírito Santo já está te impelindo a isso. Jesus já te chamou a isso, a grande comissão. Ide pregar o Evangelho para todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as ordenanças que eu vos ensinei. Então a gente precisa levar realmente aquilo que Deus já nos confiou. Não é esperar um chamado de um pastor, não é esperar um chamado de alguém. Claro que nós temos que fazer no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Mas o Espírito Santo já está nos chamando para isso, e Jesus já nos impeliu a isso 2000 anos atrás. Nós precisamos realmente estar dispostos a viver isso. Amém. Tem alguma coisa que você diria assim que faz diferença para aquele crente? Eu vejo pessoas que me dizem assim, pastor, eu quero pregar, mas eu tenho vergonha, pastor. Tenho vergonha de abrir minha boca. Eu acho lindo, um irmão falou para mim assim, pastor, acho lindo que o pessoal levanta no ônibus e começa a pregar, mas pastor, eu acho que se eu tentar fazer isso, eu vou morrer, pastor, eu vou morrer, que eu não consigo nem me imaginar fazendo isso. Como a gente pode ajudar as pessoas a quebrarem essa primeira barreira, essa barreira de compartilhar o Evangelho? Tem alguma dica? Olha, pastor, eu acho difícil ter alguém que não fique nervoso quando pensa em pregar no ônibus, né? Eu acho que é isso que as pessoas não sabem. Que o cara que foi pregar no ônibus também estava com a mão toda suada. Ele também estava, né? Falou, meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? Sim, não é assim, vai pregar, prega aqui todo domingo, mas toda vez fica nervoso. Toda vez, é verdade, é verdade. Então as pessoas acham que elas só vão pregar quando elas estiverem prontas, corajosas, saber falar bem, que tem que... Mas não é assim, não e nunca vai ser assim. O próprio Billy Graham falou que o cara pregou, mas quem pregou mais que Billy Graham? Um dos maiores evangelistas da história. Todas as vezes ele ficava nervoso, todas as vezes para pregar. Então, quanto mais a gente, meros mortais, né, que pregar o evangelho. Então, para você que quer pregar o evangelho e fica nervoso, saiba, é normal ficar nervoso. Mas você pode pensar que, como Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz pela alegria que estava proposta. Se você estiver disposto a vencer isso, esse nervosismo, essa vergonha, você vai experimentar o melhor sentimento da sua vida. É verdade. Você vai experimentar aquilo que você fala assim, eu nasci para isso. É verdade. E não significa que porque você fez uma vez, a próxima vez vai ser mais fácil. Não quer dizer isso, não. O desafio existe, o desafio, né? Ele sempre é real. Existe. Não estamos mentindo aqui. É sempre assim, talvez você nunca se acostume. Eu ainda não me acostumei, é sempre um desafio, é sempre orando juntos. Vamos lá, galera, encorajando um outro. A gente acha que você já está profissional no negócio. Então, as pessoas pensam assim, que você vai perdendo um pouco o juízo no caminho, né? Vai ficando meio maluco. Mas é isso, é tipo assim, tem algo que é mais importante do que o que as pessoas vão pensar de mim. Tem algo que é mais importante. Tem algo que é mais importante. Do que... sabe, então é você falar assim, não, eu vou fazer isso. E quando você faz, você tem aquele sentimento que é uma recompensa que o Senhor nos dá. Sim, é uma alegria. É a alegria da eternidade. E aí, se você vê alguém salvo, é a alegria da salvação, que não é só uma alegria própria, é ver alguém sendo salvo, ter a vida transformada. Então, se tudo isso está diante da sua mesa, será que não vale a pena se arriscar, fazer uma coisa que você nunca fez antes, começar a pregar o Evangelho e ver que Deus está com você nisso? Tremendo, tremendo. Então, eu também queria fazer essa pergunta, e é justamente sobre, em relação a isso, e é sobre como depender do Espírito Santo. Como que a gente realmente pode simplesmente depender dele, porque no evangelismo eu acredito que tem a maneira de chegar nas pessoas sem afastá-las, mas também a total dependência do Espírito Santo. Jesus falou que não era para nós nos preocuparmos com como falar ou o que ia sair da nossa boca, porque o Espírito Santo ia colocar as palavras certas na nossa boca.
Quando nós falamos de evangelismo, a gente está falando de algo sobrenatural. Você vê uma pessoa que tem um coração de pedra transformado num coração de carne, é um milagre. Milagre. Então você, quando sai para evangelizar, você sai para ressuscitar os mortos. Sai. Essa é a verdade. Uau. É isso Então, mesmo. se você Que não visão tiver linda. com o Espírito Que visão Santo, linda. Muito forte, tem que ter essa mentalidade. Eu acho que é algo que Deus, o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Se nós somos prontos para isso, sim, para fazer algo que é impossível acontecer, mas é claro que o Espírito Santo quem faz. exato. E isso te leva a um lugar de humildade, de saber que o resultado não é seu. Não é porque você falou da forma certa, ou porque é uma ação do Espírito. E você, quando vai para a rua para pregar o Evangelho, você vai em cooperação com o Espírito. E é por isso que você precisa aprender a depender do Espírito Santo. E eu acho que muito do aprender a depender do Espírito Santo é saber que Ele está com você. Você não está sozinho nessa missão. Você não está indo sozinho para falar de alguém, falar de Jesus para alguém. Você está com Ele. E nesse percurso você vai aprendendo como Ele age, como Ele fala. Você percebe que não é passo A, passo B, passo C. É realmente como a conversa vai acontecendo. Às vezes uma oração, né? Uma frase clichê no evangelismo que as pessoas falam, Jesus te ama. Meu Deus do céu, tenho tanta história com Jesus te ama. É muita história. Porque é assim... É uma palavra carregada funciona, do Espírito Santo. Funciona. Jesus te ama. Coisa mais simples. Uma vez eu estava numa região chamada Augusta, no centro de São Paulo, de noite. Eu e um amigo meu, quando a gente falou de nervosismo, eu lembrei que a gente chegou na Augusta, olhamos um para a cara do outro e falou, o que a gente vai fazer agora? Começamos a orar juntos. Então vamos orar e depois a gente vai. Oramos, encontramos uma pessoa, começamos a pregar. Aí na hora que a gente estava indo embora, tinha um gótico vindo atrás de nós. Um cara assim, com a cara toda pintada, piercing no rosto todo. E eu falei, esse cara vai bater na gente, cara. E ele tava vindo atrás de nós e seguindo, e eu conversando com meu amigo, ele seguindo. De repente eu virei pra cara dele assim, e é na rua, né? Na rua você age diferente, de madrugada, um gótico. Sim. Eu olhei pra cara dele assim, fui e bati no peito dele assim, falei, Jesus te ama, cara. Aí naquilo ele levou um susto, que eu bati no peito dele, ele levou um susto. Ele tava com uma cruz no peito. Eu falei, tá vendo essa cruz aqui, ó? É desse Jesus que te ama. E você pensa, uma frase é, Jesus te ama. Na hora, pastor, ele começou a chorar. Uau. E ele falou assim, essa semana eu ajoelhei do lado da minha cama e eu falei, Deus, fala comigo. Uau. Um gótico que nunca ia imaginar que alguém quer ouvir o evangelho, Jesus te ama, foi. Quebrou tudo. Exato, então quando você sabe, eu não estou sozinho nessa missão, é uma missão do Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou com ele, essas palavras serão carregadas da unção, do próprio poder de Deus, né? E você saber disso, e estando nisso, você sabe, uma palavra de conhecimento aqui, não perder a oportunidade de orar, porque você dá aquele espaço para a pessoa, sabe, para Deus agir no meio da sua oração. Eu acho que é muito disso, cara. Tremendo. Evangelismo assim. Uma pergunta. Você teve 2 momentos na sua vida, um momento mais onde você se sentiu menos eficaz e outro momento onde Deus te tocou e te despertou para a obra de uma forma diferente? Ou você sempre foi assim? Não, pastor. Eu cresci numa família missionária. Quando eu nasci, meus pais cuidavam de 17 chácaras de recuperação de drogados no interior de São Paulo. Somente isso. Então era uma família missionária realmente. Mas na minha adolescência, né, com a história, falecimento da minha mãe e tal, algumas coisas que aconteceram, eu me afastei do Senhor. Então com 14 anos eu tomei uma decisão racional de viver a minha vida sem Deus. Meu Deus. Uau. De verdade, foi racionalmente, falei, não, sabe, aquela revolta da adolescência e tudo mais. Então dos 14 aos 18, eu vivi muito longe de Deus, muito longe de Deus. Fui passar um tempo na Europa, envolvimento com drogas, envolvimento com uma vida distante do Senhor. Então ali eu conheci um mundo hoje que eu amo tanto. Uau. Que não é o que as pessoas fazem, mas quem são essas pessoas. Sim. Então ali eu vi aquelas pessoas que estavam perdidas como eu estava, eu via o dia a dia delas, o porquê elas estão onde estão. E aí aos 18 anos eu tive um encontro com o Senhor de novo, na Inglaterra ainda, no dia 31 de dezembro de 2010, e Deus despertou de novo o Evangelho e me lembrou da minha infância, do que o Evangelho era para mim, e começou a transformar a minha vida. E aí, em maio de 2011, meu pai me chama para vir trabalhar com ele. Eu comecei a interpretar pregadores. E ali começou a minha escola missionária, né? Uau. Interpretando pregadores de todo lugar do mundo. E foi um tempo muito especial.
E ali Deus começou de novo a despertar a missão, que é o que eu sempre quis fazer. Na minha infância, meu sonho, eu brincava, né? A gente chamava brincar de hominho. Então eu me lembro, eu tenho essa memória de um pregar, o outro se converter e o outro bater em quem estava pregando. Eu nem sabia que era assim mesmo que acontece. Meu Deus. Mas eu me lembro de criança chorando porque eu queria fazer isso. Eu via meu pai fazendo isso, eu queria, então era meu sonho. E aí depois aos 18 anos, Deus de novo trouxe isso. Né? Que tremendo. E começou essa caminhada missionária com meu pai, depois pregando no YouTube e tal, e Deus foi trazendo amigos, família, né, como o Rica, que foi montando esse time para hoje a gente conseguir estar alcançando mais jovens e preparando os jovens para a missão. Assim. Glória a Deus. Então esse foi o diferencial. Teve um momento, né? O que você diria ao cristão que está na igreja, frequenta a igreja, mas ele ainda não sente essa chama, né? Essa chama, esse chamado, essa necessidade de pregar o evangelho? O que você diria para ele hoje, dentro do teu testemunho? Olha, tem uma frase de um missionário inglês, que foi um dos primeiros missionários na África, e na África ainda era tomada por malária, muitas doenças, né? E ele dizia assim, que o amor ao perdido é como a malária. Você só pega se aproximar dele. Uau! Então, assim, Verdade. se você olhar para esse mundo e ver que essas pessoas são carentes do Senhor e começar a olhar com compaixão para eles, de perceber a realidade que eles estão, né? Não só passar pelas pessoas, mas ver, imagina uma vida sem Deus, onde elas estão, e se aproximar realmente, não é só um contato físico assim, mas uma aproximação de coração, de realidade, perceber a necessidade do evangelho que existe nessas pessoas. Dificilmente no seu coração não vai nascer um desejo de pelo menos começar a orar por essa pessoa. É verdade. E se você começar a orar por essa pessoa, dificilmente você não vai acabar pregando para ela. É verdade. Então o melhor conselho é começar. É começar. Permitir-se ser contagiado. Você olhar para essa pessoa, eu quero fazer algo, eu não consigo, eu vou começar orando por essa pessoa. Uau. Porque esse lugar de oração Que tremendo. vai moldando o seu coração e vai chegar uma hora que você não vai se aguentar e Deus vai preparar o caminho e de repente você vai estar pregando para essa pessoa com certeza. Tremendo. Amém. Eu acredito que vai muito desse contato real, assim, dessa conexão, que eu acho que quando nós oramos por alguém e temos esse foco, não só de conhecer, mas de transformar, essa pessoa ser alcançada pelo Evangelho, é onde nós começamos a agir nessa direção. Tremendo. Louvado seja Deus. Amém. O que você poderia dizer também para aquela pessoa que ela talvez até começou, porque também existe essa situação, pessoas que começaram, mas que talvez se desanimaram, né? E eu sei que o Overmission, ele trabalha no avivamento do evangelismo, é isso mesmo? Quer falar um pouquinho sobre o Overmission? Olha, o Overmission ele nasceu numa grande oportunidade de poder juntar muitos amigos que amam missão e dar o espaço para trazer mais pessoas para esse lugar, né? De querer conhecer o coração de Deus. Então nós temos ouvido muitos testemunhos dessas pessoas que vêm para o Overmission e tem um impacto com a presença de Deus, sabe? De percebe que nasceram para mais realmente. Porque é isso que nós estamos buscando. E nós acreditamos que todo mundo foi chamado para fazer parte da grande obra do Senhor de redenção. Sabe? Todos aqueles cristãos que creram em Cristo, todos esses foram chamados. Independente da área que você atua, que você trabalha, todos nós temos contatos com outras pessoas e todos nós somos chamados para isso. Então o Overmission é o desejo de você conhecer isso. Conhecendo como? Conhecendo o próprio Deus. E acontece de você passar por altos e baixos, né? Montanhas e vales. Isso acontece. Mas o problema não é passar por esses vales. O problema é continuar lá. O problema é quando você desiste de tentar subir a montanha, de olhar para a sua vida e pensar, não, acabou agora. Eu sempre me lembro do apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Né? Timóteo ele tinha uma das maiores responsabilidades, acho que do mundo. Ele teria que substituir Paulo. Então imagina. Quem é que pode? Meu Deus do céu, o homem vai morrer. Paulo fala, eu vou morrer. Exato. E você tem que continuar o que eu estou fazendo. Imagina isso, a responsabilidade de Timóteo. Meu Deus. E aí ele escreve para Timóteo, e provavelmente Timóteo estava desistindo de tudo. Desistindo do ministério, pelo jeito que Paulo começa a carta. E é interessante que Paulo diz assim, eu me lembro das suas lágrimas, da sua fé que não é fingida. Uau. Então o que eu quero dizer para você hoje, que não está no melhor momento espiritual da sua vida, é que não é porque
você não está nesse momento que um dia você esteve, que aquilo que você viveu é uma mentira, que aquilo que você viveu não é real. E não é porque você está num momento mais frio que você não pode viver de novo. Amém. E aí Paulo diz para Amém. Timóteo, então Timóteo, eu quero te lembrar, abana a chama do Evangelho, abana o dom da eternidade. Reacende. Abana isso daí de novo, porque tem algo que a eternidade colocou em você, tem esse propósito que você sabe que te chama, que te faz, sabe, que todas as vezes queima no seu coração, então abana essa chama. Abana como? Abana em comunhão com seus irmãos, vindo para conferências assim, abana buscando o Senhor de novo, leia a Bíblia, volte a ler, nem se for um pouquinho da Bíblia todos os dias. Sabe, às vezes, como uma pessoa que está doente, ela não come um banquete, ela não tem fome para isso. É verdade. Mas de pouquinho em pouquinho, ela vai se alimentando, até que ela tem força o suficiente para poder comer um banquete. Verdade. Então ainda dá tempo. Se você está respirando, ainda dá tempo. Glória a Deus. Muito obrigado, querido Luca Martini. Quem quiser ouvir mais, eu sei que aí estão todas as mídias sociais tão lindas, tão abastecidas de coisas que vão abençoar a sua vida. Você pode participar também das mobilizações do Over Mission, aonde passa, né? O próximo nós vamos fazer dia 9 de maio, em São Paulo. Olha que legal. E nós temos um sonho, e contar com a oração de vocês, depois de São Paulo, fazer um aqui em Brasília. Então a gente está orando por esse momento aí. Amém. Glória a Deus. Mas se nós pudermos estar juntos, vai ser uma grande alegria. Eu muito feliz de te conhecer, muito feliz mesmo. Eu falava com o meu filho, o pastor Lucas, né? Eu dizia, ele falou, pai, você já sabe o que vai perguntar? Eu falei, o Espírito Santo vai guiar, mas eu sei que eu vou ter a oportunidade de conhecer. E te ouvindo falar, a gente sente a presença do Espírito Santo, sabe que Deus está te guiando e que é Ele quem está te conduzindo. A gente fica muito feliz, muito feliz mesmo. Obrigado por nos receber. Amém. Vamos terminar com a oração. Pai, abençoa cada pessoa que participou desse momento de podcast. Eu sei que a gente sempre tem que renovar. Eu oro por esse abanar que o teu filho falou hoje. Abana, Senhor, abana a nossa vida e ajuda-nos a nos abanar também, a reacender a chama que o Senhor colocou em nós, de tal maneira, Senhor, que nós possamos cumprir o Teu chamado com a paixão, ó Deus, e o fruto que o Senhor quer nos dar. Eu te agradeço pela vida do Luca Martini, peço que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe o Over Mission, abençoe a sua família, que o Senhor os respalde e proteja, e faça de cada um de nós que aqui está participando um evangelista de verdade, de coração, todos os dias, Senhor. Não apenas alguém que frequenta a igreja, mas alguém que compartilha o Teu amor por onde passa, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe você ricamente. E até o próximo podcast.